Que alegria poder estar aqui, né? O que torna um lugar especial são as pessoas que estão nele. Esse lugar é especial porque você está aqui. Eu queria, antes de qualquer coisa, ontem, eu tive a oportunidade de manifestar minha gratidão com palavras pela rede de jovens e adolescentes da igreja, né, na pessoa do presbítero Hillian, da diaconisa Andréa, sua esposa. Essa turma abraçou esses jovens, adolescentes, e assim, o que está se desenvolvendo a partir disso é algo que só a eternidade vai poder revelar, né? Também com o apoio do Douglas e da Mísia, que é um casal, vou usar uma expressão aqui, super fantástico, esse casal. É super fantástico o casal Douglas e Mísia, extraordinário, né? E agora, nessa manhã, eu quero, nesse momento, agradecer e dar graças a Deus por toda a rede de louvor e adoração, pelo ministério de louvor e adoração, os músicos, né? As vozes, porque eles estiveram, gente, durante toda a semana doando uma boa parte do seu tempo para que o workshop de louvor e adoração acontecesse ontem. Eles estiveram aqui o tempo todo, né, prestando atenção, em alguns momentos até levando puxões de orelha, mas o puxão de orelha, segundo o Espírito Santo, é educativo, né? Corrige, mas também traz alegria, né? Sim, meu amor. É porque eu não estou habilitado ainda, ambientado, na verdade, né, a isso. Nós temos, queremos agradecer também o pessoal do grupo de teatro, que apresentou uma peça aqui muito interessante, e o pessoal do grupo de dança também, ok? Que é uma rede só. E o coral que está sendo formado agora, né, tão recente, mas ontem teve aqui com o Ministério de Louvor, se apresentou, foi tão bonito no culto jovem, foi maravilhoso, muito bacana mesmo. Então, ao Ministério de Louvor, eu quero que a gente agora possa dar também, mais uma vez, um aplauso a Jesus pela existência desse ministério. Pastor, por que isso? Porque assim, a idade vai chegando, né? E eu estou com 54, e aí o que acontece? A gente vai ficando meio que saudosista, reflexivo, e eu tenho sentido muito desejo no coração de estar contando para as pessoas como tudo começou aqui, né? As pessoas me pedem, pastor, conta como é que a igreja Adã nasceu. Aí eu conto um pouquinho. Aí, um tempo atrás, eu não me lembro bem, eu acho que foi o pastor Freire, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, registra isso, né? Põe isso no papel, vamos fazer um livro. Recentemente, eu me lembro, o pastor Rodrigo chegou para mim e falou, tem que escrever isso, pastor, porque assim, a história da igreja Adã é uma história interessante. Porém, eu e Kelly não chegamos aqui e plantamos diretamente essa igreja. Essa igreja havia nascido como uma congregação da Assembleia de Deus, e eu havia sido convidado por um grande homem de Deus, que eu tenho admiração demais por ele, que é o pastor Elianai Cabral, que é um grande pastor, um grande pregador, um grande escritor, tem, sei lá, dezenas de livros escritos, viaja ao Brasil e o mundo todo pregando a palavra de Deus. Hoje está em Curitiba, ficou viúvo e casou novamente, hoje reside em Curitiba, mas é um referencial, e essa igreja, ela sempre foi um sonho do coração dele. Mas é interessante que a gente veio, eu e Kelly, a gente veio para cá, assim, sem nada, né? Sem nada, nada, quando eu falo nada, é nada mesmo, gente. E aí, pois é, Flavinha. E aí a gente foi parar lá em Sobradinho, porque a sede era lá, e a gente foi morar lá. Nem dinheiro para aluguel a gente tinha, a gente alugou uma casa de boca. Eu não sei como que aquele homem confiou na minha palavra, né? Porque alugar de boca assim, né? Mas vamos lá, foi isso que aconteceu. Aí nós, depois de 3 meses, na nossa sede, eu ajudando lá o pastor Helena, ele disse, chamou a minha e a Kelly e falou assim, eu tenho uma bomba para vocês. Foi essa a expressão que ele usou, lembra disso? E aí ele falou, a bomba é um desafio. Por quê? Porque a igreja da Asa Norte, a congregação, ela estava pequenininha, ok? Ela não tinha muitos membros, aliás, ela tinha poucos membros. E aí nós chegamos, e aí eu e Kelly, né, nós viemos para a Asa Norte, era um subsolo e tal, enfim. Mas a questão
A questão é a seguinte, é que não tinha nem quase que instrumento, acho que não tinha nem instrumento. Para vocês terem uma ideia, aquela bateria ali, ó, que está sendo usada, ela faz parte dessa história. Porque essa bateria, ela foi comprada para ser utilizada por um jovem que estava recém namorando uma outra jovenzinha da igreja. Eu tive a alegria de caminhar nessa minha experiência aqui em Brasília como pastor, vindo do Rio de Janeiro. E acompanhei esses jovens e foram para o Rio, casaram lá e depois nos deram a honra de voltar. Se esses jovens eles não tivessem tido experiências profundas com Deus nessa igreja, certamente eles não estariam aqui, eles estariam em outro lugar. Mas a igreja Adã é um solo fértil. É uma terra prometida. É uma terra de milagre. Daqui sairão grandes homens e mulheres de Deus. Eu quero afirmar, já estão saindo. Para a glória de Jesus, já estão saindo. Eu pedi para o Ministério de Louvor ficar aqui. Sei lá, faz uma introdução, alguma coisa, mas eu quero convidar o Alex para vir aqui pregar a palavra de Deus. Eu tenho ultimamente me lembrado muito do Alex e da Raíssa, por conta dessa memória histórica da igreja. E eu tenho me lembrado do Alex e da Raíssa também, porque o desejo do meu coração é pegar todos que Deus tem nos presenteado e lançar para frente como flecha. Eu digo sinceramente, com toda humildade eu digo isso. Eu quero, Senhor, que eles vão muito mais longe do que eu. Porque eu tenho minhas limitações, sei lá, daqui a 20 anos eu tenho que parar. Mas eles estão cheios de vigor. Eles vão muito mais longe. O que eu quero é ser como esse pai que pega um filho e lança como flecha, para que o filho vá mais longe do que o pai, para que essa história continue acontecendo e seja perpetuada de geração em geração. Então, o Alex e a Raíssa, apesar de ser um casal muito jovem, é o casal mais antigo da igreja. E aí, ontem, eu também tenho uma particularidade. Eu oro a Deus e Deus me fala o nome de umas pessoas. Por exemplo, o calendário da igreja, né? Alguns estão aqui, que eu já convidei para estar falando. Eu nunca tive preocupação quando Deus fala ao meu coração. Eu tenho preocupação quando eu ajo na emoção. Aí, rapaz, eu quebro a cara. Mas quando eu vou lá para o meu banheiro, e revelei onde é meu quartinho de guerra. Como eu não tenho escritório, é o meu banheiro. É o meu lugar de oração, o lugar do meu devocional. E aí Deus fala comigo lá. O papai fala assim: filho, chama fulano de tal para pregar no domingo dia tal. Aí eu vou lá, marco no calendário do celular. Chama fulana de tal para pregar no domingo tal. E eu marco lá. E aí eu costumo não contar para ninguém, nem para Kelly, quem eu convido. Ontem aqui à noite, ela chegou no meu ouvido e falou assim: quem prega amanhã? Eu já tinha desidratado aqui no altar, porque eu chorei tudo que tinha que chorar. E também eu fiz uma entrega, gente, com toda humildade eu falo isso. Eu fiz uma entrega de uma parte de mim que nesses anos todos eu ainda não havia entregado ao Senhor. Eu vinha lutando com isso, lutando. E ontem escutei Deus falar comigo: filho, vai ao altar, entrega isso nas minhas mãos, porque eu vou tratar, eu vou cuidar. Aí a Kelly chegou ali para mim e falou assim: quem vai pregar amanhã? Aí eu disse assim: o Alex da Raíssa. Aí ela disse: puxa vida, você fez muito bem.
Bom dia para os irmãos. A paz do Senhor. Eu não costumo chorar. Pois é. Mas Deus faz coisas que a gente não imagina, né? Eu também não esperava. Como o pastor disse, nós estamos aqui entre indas e vindas, né? Desde 2001. E eu tenho a plena convicção, né, que o meu ministério é no louvor. Só que o nosso Deus é um Deus que surpreende. É um Deus que faz coisas novas na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem para nós. E enquanto o pastor estava falando, eu voltei, né, no tempo, e realmente éramos 6 famílias no máximo, nem sei se chegava a 6. E a igreja foi crescendo, e hoje está essa bênção aqui, né? Estamos já procurando outro espaço, porque a gente sabe que muitos mais virão, né? Já usei o primeiro. Esse fim de semana, o que a gente tem que falar desse fim de semana? Quando o pastor me convidou, eu fiquei pensando assim, poxa, eu vou pregar depois de fulano, depois de Beltrano, né? Que a gente não está acostumado. E orando a Deus, Senhor, o que eu vou falar para o teu povo? Eu acho que um receio, né, de quem não está acostumado a pregar seria o que eu vou falar para a tua igreja. Mas no outro dia, o Senhor já começou a brotar uma palavra no meu coração. E enquanto eu vinha, né, para os cultos, eu ficava assim, Senhor, será que alguém vai pregar essa palavra? Será que meu Deus, o Senhor vai me dar outra? Né? Mas cada elemento, né, todas as coisas cooperam, né, irmãos, para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. E eu não poderia pregar sem antes passar pelo o que aconteceu aqui ontem. Foi maravilhoso, irmãos. Foi tremendo, né? Fica aquela pergunta, né, no nosso coração: o que dizer? O que fazer quando Ele vem? Irmão, só tem uma coisa que a gente pode fazer: dá glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus, porque o Senhor, Ele nos trouxe aqui para nos abençoar, para nos encher. E uma coisa eu deixo para os irmãos aqui agora. Você pode estar pensando, poxa, eu perdi. Eu queria ter estado aqui ontem. Mas eu vou falar para vocês. A mesma unção, o mesmo Espírito que estava aqui ontem, que estava dando dons de línguas, que estava batizando com o Espírito Santo, que estava quebrando as cadeias, Ele está aqui hoje, Ele pode fazer isso na sua vida. Amém, irmãos? Abra os seus ouvidos espirituais. Abra os seus olhos espirituais. Que nós não percamos nada do que o Senhor colocou no meu coração, que já vem me quebrantando já há algum tempo. E que essa palavra seja assim também na sua vida. Amém? Bem, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: desembainhe a sua espada, te prepares para lutar. Olha o grande desafio, vai tentar te derrubar. Neste grande desafio, o inferno armado está, mas com a espada de fogo está o grande Deus Jeová. Quem acredita nessa palavra, dê glória a Deus aí, irmãos. Glorifica o nome do Senhor, irmãos. Amém? Vamos lá. Vamos falar sobre guerra, certo? Acho que vocês perceberam. A vida do cristão, a gente passa, né, por alguns momentos, por algumas atribulações, né? E a gente sabe que o cristão, ele tem que estar sempre pronto para a guerra, né? Paulo, ele nos fala, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18 e 19,
sobre uma dessas guerras, que é a guerra, né, contra o nosso interior, né? Lá ele fala o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero. Mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. É a nossa batalha diária com o nosso eu, com a nossa carne, né? Que contra o pecado, que lá no Éden, ele entrou em nós, né? Só que não vai ser esse o tema que a gente vai né, discorrer. Vai ser sobre aquela outra batalha que será o quê? A batalha externa, né? Que é quem? Contra o inimigo das nossas almas. E na batalha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Identificar quem é o nosso inimigo, né? A gente tem que saber quem é o nosso inimigo. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz, né, quem é esse nosso inimigo. Vou ler aqui, né, para todos os irmãos. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Irmãos, o nosso maior inimigo é o diabo, né? Algumas vezes, a gente na igreja um tempo, a gente escuta, né, o irmão falando: ora por mim porque levantou uma pessoa, e o irmão acha que aquela pessoa que se levantou é o seu inimigo. Não. O nosso inimigo é o diabo, que tem inveja da nossa condição de poder adorar a Deus, né? Ele não pode fazer mais isso. E o que ele tenta fazer? Ele tenta destruir a nossa vida, né, através das suas armas, dos seus dardos inflamados, para que nós percamos a nossa salvação, né? Então, assim, identificando o inimigo, a gente percebe o seguinte: com certeza, a gente já escutou, né? Às vezes o irmão chega: ora por mim, irmão, ora por mim porque o diabo está furioso. Irmãos, me ajuda aqui porque eu preciso de oração, me cobre de oração porque o diabo está furioso, e acaba propagando isso, né, como se fosse fazendo uma propaganda do diabo. E a gente pensa assim: propaganda? Acaba propagando o nome do diabo. Porque o que acontece? A Bíblia nos fala que o diabo está ao nosso derredor, né, tentando tragar. O poder que o diabo tem é limitado, né? Você não tem que ter medo disso. Aliás, alguém consegue imaginar um momento que o diabo vai estar assim: não, vou dar uma trégua? Não, irmãos. Ele nos odeia, você trabalhando para Deus ou não. Ele odeia toda a humanidade. Não há bondade nenhuma sequer no diabo. Nisso, a gente já tem que pensar de quebrar até algumas ideias que a gente escuta lá fora, né? De algumas correntes que dizem que não existe nem todo o mal, nem todo o bem. Sempre tem um pouquinho de um. Não. No diabo é só maldade, em Deus é só bondade. Amém, Jesus? Outro aspecto também é que aqui a característica, né, do diabo. São 3 coisas que o diabo não é. Primeiro, o diabo não é onisciente, certo? Ele não sabe de todas as coisas. Apesar da gente, às vezes, no medo, né, ou por causa da falta de conhecimento, a gente pensa: meu Deus, eu vou fazer aquilo ali, e não, porque o diabo vai se levantar. Sim, ele vai se levantar. Mas o Deus que está em você é maior do que está no mundo. O Senhor que morreu na cruz para remir os seus pecados, Ele é muito maior do que qualquer um que possa se levantar contra você.
E essa fé tem que brotar no seu coração, você tem que ter a certeza disso. Está em Provérbios 21, 30, né? Dizendo que o diabo não é onisciente. Ele também não é onipresente. Às vezes eu penso assim, um irmão chega e fala assim, ora por mim porque eu fui, o diabo veio pessoalmente travar uma batalha comigo. Aí eu fico pensando assim, essa pessoa é muito especial, né? Tem que ser bem especial, né? Por quê? Ele não é onipresente. Quantas bilhões de pessoas tem no mundo para ele ir diretamente em você? Lógico que a gente sabe que o quê? Quando ele caiu do céu, ele veio com uma terça parte dos anjos, né? E assim, os anjos dele trabalham, né, para tentar você. Mas isso não é motivo para você temer, né? Ele não é onipresente. E também não é onipotente. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, né, fala também sobre isso. Ao diabo foi dado uma pequena liberdade para trabalhar no mundo. A gente vai ver aqui, e é bem pequena mesmo, né? Que área é essa? A gente vê em Jó. Pode projetar, por favor? Que a gente pensa que... Jó... Bem lembrado. Jó 1, 11 e 12. O que acontece? Deus estava orgulhoso de Jó, né? Vendo das coisas que Jó estava fazendo. E o próprio diabo apareceu para Deus e falou, né? Vou ler aqui agora. Mas estenda a sua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. O que a gente percebe aqui? Que até para o diabo fazer alguma coisa na sua vida, ele tem que ter a permissão de Deus. Todas as coisas acontecem com a permissão de Deus, não cai uma folha da árvore sem que seja da permissão de Deus. Então, essa estratégia que o diabo tem é de quê? De tentar iludir, de achar, né, de fazer você achar que ele tem mais poder do que realmente ele tem. Quando a gente volta lá pro Éden, a gente vê o seguinte, estava lá Adão, Eva, né, a maçã, todo mundo sabe essa história, né? E eu não lembro do diabo chegando e olhando para Eva e falando assim, não, vou matar Eva. Não, eu vou atentar contra Adão. Não. Ele usou o quê? Da arma que ele mais utiliza, que é o quê? A mentira, né? Que é o ardil, que é o quê? Te levar você a pecar, porque a única coisa que pode separar de Deus é você mesmo através do pecado, você pecando, né? E ele sabendo disso, o que ele tenta fazer? De todas as formas, fazer você pecar, né? Então, a nossa maior convicção tem que ser em Cristo Jesus, e esquecer o nosso inimigo, né? A gente tem que olhar apenas para Cristo, que é de lá que vem o nosso socorro, do alto que vem o nosso socorro, e Ele está ao nosso lado para nos proteger. Nós, como cristãos, não devemos andar com medo. Por quê? Isso gera um sentimento que eu já ouvi, que a pessoa pensa assim, eu queria trabalhar na igreja, mas aí o diabo vai se levantar contra mim, vai começar a aparecer coisas na minha vida, tal. Não, peraí, não, eu vou ficar um pouquinho aqui, eu adoro ali e está tudo certo. Não, irmãos, isso é uma mentira que o diabo tenta colocar no seu coração, no nosso coração, entendeu? Quanto mais você mergulhar na presença de Deus, mais abençoado e mais Ele vai se fazer presente na sua vida, né? Então, para a gente parar de ficar falando aqui, né,
no diabo e continuar a palavra, a gente tem que sair daqui com a plena convicção que nada pode nos separar do amor de Deus. Além do quê? Das suas atitudes, né? Por causa do pecado. Pensando nisso, eu lembrei de um colega meu, que uma vez a gente estava conversando sobre isso, ele falou assim, poxa, então você acha que você é um super crente, então? Nada acontece com você, né? Não, porque você está falando que não acredita que o diabo pode fazer isso, que não sei o quê. Eu falei, não acredito. Aí, pensando, né, refletindo na palavra, na hora não me veio, né, os versículos e tal, mas eu pensei assim, eu não acho que eu sou um super crente, mas vamos ver o que a Bíblia diz que eu sou, né? Porque eu sei que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu sou pequeno, que eu preciso da misericórdia de Deus. Mas o que a Bíblia diz, né, para a gente? Pode colocar, por favor, Romanos capítulo 8, 37 ao 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nada pode separar do amor de Deus. Nada. Com Cristo só tem uma situação, quer dizer, duas. Ou é vencer ou vencer. Aquele que está conosco, ele nunca perdeu uma batalha e nem vai perder. Amém? Sim, o que acontece também? Pelos nossos olhos carnais, às vezes nós passamos, né, pelas dificuldades e a gente até pensa que não tem saída. E a gente tem que lembrar que, primeiro, como o diabo nos odeia, ele tenta plantar essa mentira no nosso coração. Você está passando pela adversidade e ele pode estar ali rindo, pensando que você vai cair, né? Isso aconteceu com Jesus também. Ou quando a gente vai lembrar, né, no processo da cruz, você imagina o nosso Senhor passando pelaquela via cruz e o diabo já, né, imaginando, olha, está quase, falta pouco, eu vou vencer, né? Falta pouco, já está na cruz, pregou uma mão, pregou a outra mão, só falta morrer, né? E ele imaginando, falando, né, com os demônios dele, vamos vencer, mas eu vou falar que às vezes acontece isso na sua vida também. Você passa por dificuldades e você não consegue olhar para cima, você não consegue olhar para o nosso Senhor, você não consegue olhar que existe um Deus que do mesmo jeito que morreu, Ele ressuscitou para te dar vitória, Ele ressuscitou para te dar vida, e do mesmo jeito que você está passando por alguma tribulação, o Senhor vai te dar o socorro na hora e no momento certo. Amém? Até as adversidades são bênçãos para os cristãos. Amém? Até a adversidade é bênção. Eu acho que tem gente que não acreditou. Não, vai virar e falar assim, não, quer dizer, o cara bateu no meu carro, é bênção para mim? Irmãos, o tempo todo. Eu cheguei para trabalhar, meu chefe chegou, está demitido, é bênção? É bênção, irmãos. É bênção, irmãos. Coloca para mim, por favor, Romanos 8, 28. É bênção sim, irmãos. E sabemos que todas as coisas concorrem, cooperam, ajudam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, a gente tem que crer. Se Deus governa a nossa vida, tudo o que acontece é por determinação e autorização dele.
Então, até a adversidade, a gente tem que procurar ver o que Deus quer falar com a gente naquele momento. Ah, bateram no meu carro. Sim, glória a Deus. Ah, é difícil. Glória a Deus. Bateu no meu carro. Opa, será que essa é uma oportunidade para eu chegar e pregar a palavra para aquela pessoa que, de repente, poderia estar pensando até em cometer um suicídio ou qualquer coisa, e Deus usou aquela situação para fazer? Ah, eu perdi o meu emprego, porque Deus queria te tirar do conforto para te levar para um lugar melhor. Todas as coisas, irmãos, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, né? Dentro dessa batalha, né, que a gente vem falando, Deus não nos deixa desamparado, né? Então, Ele nos deu algumas ferramentas para a gente também saber se defender, né? Para a gente utilizar nessa batalha do mundo espiritual. E essas ferramentas estão em Efésios capítulo 6, de 11 ao 19, por favor. Que é a armadura de Deus. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade, regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Amém, irmãos? Nós não vamos falar sobre todos os itens, rapaz, está até agradecendo, da armadura de Deus, né, por causa do tempo. Mas eu separei aqui algumas características que nós, como soldados, né, do corpo de Cristo, devemos ter, e 2 itens especiais da armadura, né? Primeiro é o escudo da fé. Aí vem a pergunta, o que é fé? O que é fé? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Isso é a fé, é esperar alguma coisa que você tem certeza que não vai acontecer, é impossível acontecer, mas pelo poder do nome de Jesus, nós podemos contemplar essa vitória, né? A fé, a outra característica da fé é que ela gera uma confiança, né? Ela gera uma confiança no nosso coração. E, assim, uma analogia que eu consegui ver sobre, né, a confiança, como o cristão deve confiar em Deus, é ali no relacionamento de um pai com um filho, né? Nós que somos pais, esperei um tempinho para falar isso, né? Nós que somos pais, a gente, ou quem não é, já viu algum pai brincando assim com o seu filho, de pegar o seu filho, colocar ele no lugar mais alto e falar para ele, pula, né? E a criança, mesmo sem saber de todos os perigos, ela
ela olha só para o pai. Ela sabe que se ela cair, ela vai se machucar, mas ela não olha para o lado. Ela olha para os olhos do pai e vê a confiança necessária para chegar e saltar. O pai chega e abre os braços, né? E chama: vem, meu filho, vem. E assim deve ser o nosso relacionamento com o Senhor, né? O Senhor está de braços abertos. As dificuldades, a gente olha, o abismo é grande, mas não olhe para isso. Olhe para Deus. Olhe para os olhos do Senhor. Vocês conseguem imaginar o Senhor de braços abertos, te chamando: vem, meu filho, pode saltar. Não, Senhor, mas o abismo é grande, eu vou cair. Não. A confiança que nós temos que ter no Senhor é nesse nível, de pai para filho, de olhar nos olhos, de saltar para os braços do Pai. Outra característica do escudo, o escudo da fé, é que o escudo é uma arma de defesa, né? O escudo né? Você não vai atacar ninguém com o escudo. Até pode, mas o escudo é uma arma de defesa, né? E não faz sentido nenhum você ter um escudo de papelão, né? Não faz sentido. Nós falamos que nós temos um adversário que, desde da fundação lá do mundo, conhece, sabe, tem as armas dele, e nós não podemos nos revestir de um escudo que seja fraco, né? Eu tentei assim pensar, mas como que seria um escudo? A gente estudando, né, alguns exércitos, né, da antiguidade, né, que é onde utilizava mais escudos, eu lembrei do exército, né, espartano, que tinha, né, aquele escudo, tal, os caras grandes assim, tal. E eu fiquei imaginando, aquele escudo ali deve pesar, né? Alguém aqui já levantou um escudo espartano, um escudo grego? Não, né? Não, eu também não. Mas assim, para isso, a gente foi lá, né, eu fui ver uma característica aqui do escudo. O escudo era feito do mais puro e nobre bronze da Grécia, forjado em alta pressão e pesava aproximadamente entre 7 e 10 quilos. Né? Tem que ter uma musculatura para levar esse escudo, né? Assim também deve ser o nosso escudo da fé. Ele tem que ser robusto para resistir às setas, os dardos, as flechas de Satanás, né? Nós temos que nos revestir da fé para quê? Para no dia mau, né? Que a Bíblia já disse ali, como eu disse que o escudo é uma arma de defesa, você não precisa o tempo todo, não, minha fé está aqui, não, eu tenho que ter fé, não, você tem que ter uma fé firme, uma fé forte, uma fé sólida, que quando vier o ataque, você pudesse defender, né? E outra característica, que essa é apenas do escudo da fé, né? Que é o seguinte: o escudo, ele não protege o corpo todo. Então, quanto mais você cresce, irmão, menos você fica protegido pelo escudo de Deus. Quanto mais você cresce, menos você fica protegido do escudo de Deus. Nós temos que a cada dia pedir ao Senhor, né, que igual João, né, capítulo 3, versículo 30 diz: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. A cada dia nós temos que pedir isso para o Senhor. Senhor, eu quero ser menos, eu quero menos de mim, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor cresça na minha vida. Eu quero que o Senhor esteja dentro de mim a tal ponto que eu venha transbordar o Seu Espírito. Senhor, eu quero andar pela rua e as pessoas olharem por mim e ver que eu sou servo Teu. Senhor, eu quero que o irmão olhe para mim e o meu espírito testifique o dele e saiba que nós somos filhos de Deus. Oh, Jesus, aleluia. Vamos lá. Se nós precisamos de musculatura, nós precisamos treinar, né? Não tem como a gente
crescer sem um treinamento. Paulo, ele caracteriza, né, ele fala da nossa carreira como cristão, que é semelhante à carreira de um esportista, né? E da mesma forma que o esportista ele treina, assim nós devemos treinar também. Eu vou correr uma maratona, eu tenho que treinar. Onde eu vou treinar? Na rua, né? Na rua tem sol, tem poeira, tem chuva, tem carro, né? E não é fácil treinar na rua. Porém, ali, o que o atleta faz? Ele simula como vai ser na prova, né? Já corri meus 27, meu joelho começou a doer agora. Não, eu já sei porque eu treino, que ele vai doer nos 27, mas eu consigo chegar até os 40 e tal, né? E assim Deus faz conosco também. Só que o nosso treinamento é onde? É no deserto, irmão. É no deserto. Não é um deserto lá do Saara, é um deserto, né, interior, que cada um passa, né? Que cada um passa, que é ali onde Deus quer tratar conosco, né? Não tem como nós crescermos sem ter experiência com o Senhor. E não é sentado no sofá vendo televisão, né, que nós vamos crescer. Então o Senhor coloca, né, Ele nos leva para esses lugares, para ali a gente se humilhar, para a gente saber que nós precisamos dEle, né? Para a gente tirar esse eu que tanto faz mal, que tanto a gente combate, igual a gente falou lá em Paulo, né? E viver realmente as experiências que Deus tem para nós, né? Não tem como o cristão crescer na carreira sem passar por essas coisas, né? Não tem como o cristão estar mais perto de Deus se ele não está nessa necessidade de estar com Deus. Nós precisamos a cada dia, né, pedir essa necessidade. Senhor, eu quero estar contigo a cada momento, a cada minuto da nossa vida, né? Nesse momento que Jesus nos leva para o deserto, acontece uma coisa interessante. Quando a gente já passou por alguns desertos, né? O deserto, ele muda a nossa percepção. As adversidades, ela muda a nossa percepção. Mas como assim? Você já passou por algumas adversidades. Aí vem outra. Igual a gente falou, né, da irmã que pregou, acabou de sair do câncer, daqui a pouco vem uma outra doença. E a vida do cristão é isso. Agora imagina onde ela está na carreira, né? Você quer crescer com Cristo, irmão? Tem que batalhar. Não adianta, eu quero crescer com Cristo sentado lá fora. Não, você tem que estar trabalhando. E nesse momento, quando surge essa nossa adversidade, a princípio a nossa carne começa, né, a tremer, a ficar angustiada. Mas aí é que acontece uma coisa bem interessante. Como eu disse, a nossa percepção muda e as coisas começam a ficar mais lentas. Você está andando, está em câmera lenta. Aí você para e olha para o que o Senhor já fez na sua vida. E o seu coração começa a se alegrar. Porque naquele momento você sabe assim, está acontecendo a adversidade. Mas você olhou ali, isso vai acontecer assim, mas você já vira a cabeça e olha para a sua vitória. Você consegue já contemplar a sua vitória, mesmo passando pela tribulação. Você olha para frente e sabe que o Deus que está ali, Ele vai te dar o socorro no momento certo. Aí você para de olhar para a adversidade e começa a olhar para Cristo. E começa a glorificar. E começa a louvar. Aí você está andando na rua e as pessoas pensam, esse cara é maluco. Esse cara é doido. Esse cara é doido porque ele sai da rodoviária, desceu do metrô, vem andando pela esplanada e está ali, né, com seu fone de ouvido, escutando o louvor.
lembrando do que o Senhor fez. E passa o seu local de trabalho e você não está nem aí. Olha para o relógio, tem tempo. E começa a glorificar o nome do Senhor, irmãos. Porque você vai lembrando de tudo que Ele fez lá atrás. Você vai lembrando que Ele te salvou. Você vai lembrando que Ele restaurou a sua família. Você vai lembrando que Ele te livrou da morte. Você vai lembrando de tudo, e olha para frente e você só consegue glorificar. Aí você vai andando e chora, e passa a pessoa e olha, fala, esse cara é doido. Glória a Deus, né? Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Então, nós não temos que ter medo de passar por essas coisas. Deus colocou, né, alguma coisa que você vai ter que passar, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Uma outra característica que eu vi do escudo, né? Agora falando do escudo físico dos espartanos, é o seguinte, que na maioria das formações de batalha que eles tinham, o escudo, né, ele protegia o lado esquerdo e o direito ficava desprotegido. Pô, mas aí, então eles vão... Não, aí quem protegia o outro lado era o espartano que estava do lado. E ali, né, formava aquele bloco sólido que, né, os dardos, as flechas e tal, não era atingido. Aí alguém vai falar assim, não, agora viajou, né? O que tem a ver isso? Irmãos, assim é a nossa fé, né? A nossa fé, ela serve para edificar a vida dos irmãos, né? Tem aquele irmão que está mais fraquinho na fé, aí você chega, eu estou passando por isso, tá? E você já dá logo uma palavra de vitória na vida dele, irmão. Entendeu? Porque não aqui, mas assim, a gente sabe que às vezes o irmão está passando por um problema, aí você já vira e... pecado. Está pecado. Está reclamando, não, alguma coisa você fez. E não é. Às vezes é aquele momento que ele está, né, passando por aquela adversidade, que ele não está com a fé tão, né, apurada, tão solidificada, que aquela brecha, ela tem que ser coberta, né, por você. Então, quando o irmão chegar, me ajuda, tal, que eu estou passando por isso, você não tem que virar e falar assim, está em pecado. Não, já deu logo uma palavra de vitória, né? Já fala, olha só, eu já passei por isso, assim, mas o Senhor me livrou, e Ele vai te livrar também, né? Você tem que fazer a fé que tem nele, pelo Espírito, crescer, né? Nessa palavra aqui, ela diz que a fé vem o quê? Através de ouvir a palavra de Deus. Então, ao invés de você chegar e o irmão já está descendo, aí você afundar ele, né? Você tem que puxá-lo, né? E com o quê? Com a palavra. Amém? Romanos 15, de 1 a 2, né? É o texto que nos manda fazer isso. Vou ler aqui para vocês. Nós que somos fortes, né? Paulo dizendo, nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os que são fracos. Devemos ajudá-los nas suas fraquezas e não tentar somente agradar a nós mesmos. Que cada um de nós procure agradar os outros, para o bem deles, a fim de ajudá-los a crescer na fé. Amém, irmãos? Ainda sobre o escudo, nós temos que ter um versículo que a gente tem que pintar do lado de dentro do nosso escudo. A gente tem que olhar assim, quando for defender, pegar, que aí você olha o versículo. Que está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Né? Pode colocar para mim, por favor? Que essa igreja
Tem que guardar essa palavra no coração. Acho que está em inglês, não, tio. Vai. Não te mandei eu. Isso é o próprio Senhor falando. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque eu sou porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós não temos que temer adversidade nenhuma. O Senhor nosso Deus está conosco. Glória a Deus. Vou falar de uma característica agora aqui, que nós, como soldados, né, do corpo de Cristo, nós temos que ter. E é a ousadia. 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 Que ousadia é essa? Que ousadia seria essa? É a ousadia de Eliseu. A mesma ousadia que Eliseu teve com Elias é o que nós devemos pedir. A gente não pode se acanhar na hora de pedir as coisas para Deus, as coisas que são de Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: e sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. É essa ousadia que o cristão tem que ter. Irmão, você quer pregar? Peça dobrada. Você quer orar? Peça a porção dobrada. Você quer ministrar no louvor? Peça a porção dobrada do Espírito. Nessa hora nós não temos que ter medo, limite. Nós temos que pedir tudo. O Senhor quer que nós mergulhamos no seu Espírito. Ele não quer que a gente ande pelos tornozelos ou pelos joelhos. Ele quer que você mergulhe nisso. E você só vai conseguir isso com ousadia. Essa ousadia o cristão tem que ter. De na hora que estiver pedindo algo ao Senhor, oh meu Deus, eu quero mais. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, mais da Tua vida, mais da Tua palavra, mais do Teu amor. Oh Jesus. Devemos ter também a ousadia de João Batista. Sim. Por quê? João Batista, ele virou e falou o quê? Para os romanos lá, né, na época. Raça de víboras, né? Para os fariseus, né? Para os fariseus que estavam, né, naquele... Raça de víboras. Será que nós estamos tendo essa ousadia? Né? Lá, na palavra de Deus, né, ela diz que nós somos o sal da terra. Né? Só que nós não somos o sal para temperar, não. Nós temos que salgar a terra. Né? A gente não está aqui para fazer algo que, Senhor, o mundo está agindo assim, mas eu vou me adaptar e vou adaptar a palavra e vou dar o meu jeitinho aqui, né? Que aí eu fico, né? Não fico bem com o pessoal do mundo, do trabalho, mas também não desobedecer a palavra de Deus, não. Nós temos que ter a ousadia de João Batista para falar o que está escrito aqui na palavra. Se é certo, se vai doer, não foi o Senhor que te mandou? Se o Senhor está te mandando, Ele falou, não temas, né? Tenha bom ânimo. Vamos entrar agora aqui na espada do Espírito. Você pode colocar para mim Hebreus capítulo 4, versículo 12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito,
e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Que espada é essa, irmãos? Que espada é essa? A gente pode deixar, por favor? A gente consegue entender isso? Divisão da alma e do espírito? Uma palavra que consegue dividir a alma do espírito, a gente consegue pensar isso? O que seria isso? A gente consegue refletir e entender o quão é poderoso esse versículo? Vamos entender. Nós sabemos que o corpo, né, ele é corpo, alma e espírito, né? O que é alma? Faz o seguinte, dá um pisão no pé do irmão do lado aí, dá não, é brincadeira, que a gente vai saber o que é alma. Alma são os nossos sentimentos, né? Alma é o que a gente responde de imediato, né? É o nosso querer, né? E o espírito é o que nos liga a Deus, né? Como foi isso? Lá quando Deus fez Adão, que lá em Gênesis diz o quê? Que ele soprou o seu espírito nas narinas de Adão. E a partir daquele momento, esse espírito é o que nos liga a Deus, né? Então, quando a palavra ela faz essa divisão, porque a gente leu que é o quê? A palavra, né, que convence. Então, quando a palavra entra e fortalece o seu espírito e diminui a sua alma, ali você começa a entender, a se encher de que a sua vida não é mais natural e carnal e começa a andar como espírito. E uma coisa eu te falo, nós não somos desse mundo. Nós somos extraterrestres? Sim. Sim. Né? Lembra que a irmã pregou aqui ontem? Sim, eu imagino extraterrestre. Sim, esse mundo não é nosso. Esse mundo já é do maligno. O que Deus preparou para nós é muito maior do que a gente possa imaginar. E a nossa alma, o nosso corpo não vai estar lá. O que vai estar é o nosso espírito. Então, quando você ora para Deus, você só pede coisas deste mundo? Senhor, meu trabalho, a minha casa, eu queria ser mais próximo. Sim, nós temos que pedir, mas é só isso? A gente tem que lembrar que isso tudo vai passar. A esperança que um dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai nos buscar tem que estar viva no nosso coração o tempo todo, né? Então, quando a gente for orar, a gente tem que pedir coisas da onde a gente vai encontrar com Deus, que é no céu, através do nosso espírito. Amém, irmãos? A espada. A espada é uma arma tanto ofensiva quanto defensiva, usada para se proteger do mal ou para atacar o inimigo e vencê-lo. Diferente do escudo, a gente tem que ser hábil na espada, né? E a nossa espada é a palavra de Deus. Aqui sim, aqui a gente tem que ter toda a habilidade. Porque, como aconteceu com Jesus, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 7, quando o diabo foi tentar Jesus, ali foi uma batalha de espada, irmãos. Foi uma batalha de espada. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Não, é que eu achei interessante isso aqui, né? Às vezes a gente começa a jejuar, deu 1 minuto de jejum, a gente já está com fome, né? E aqui Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Mas isso é... E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, o diabo chegou com a palavra para tentar Jesus. E Jesus rapidamente respondeu na palavra, né? E dentro desse aspecto, a gente vê que a palavra tem que estar guardada no nosso coração, né? O tempo todo. E a outra coisa é que ela, para adquirir o entendimento, é um esforço individual. Não adianta você chegar, não, meu marido, ele entende da Bíblia, tal, ele entende, e você? Não estou... Né? Vou dar outro exemplo. Você olha para o filho, você olha para o filho, tal, ou um irmão seu, e admira, aquele meu irmão, ele entende tudo da palavra. Não, irmãos. Ele sabendo da palavra, a palavra não vai entrar no seu coração, não. Está no coração dele. E nós temos que ter o amor dessa palavra desde cedo. Jesus, né, lá em Lucas, capítulo 2, 46 e 47, não precisa projetar. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ora, se o dono da palavra quis nos mostrar que ela era importante desde pequeno, que nessa época ele tinha aproximadamente 12 anos, né? Nós, mais do que ninguém, nós temos que estar aqui. E aqui, o interessante é que não vem dizendo que Jesus estava ensinando. Está dizendo aqui, ouvindo-os, os doutores. Ele estava, apesar de saber, ele estava ouvindo. E os interrogando, né? Quem pergunta é porque quer saber, né? Então, desde pequeno, nós temos que ter essa vontade de ter essa palavra, né, no nosso coração. Aí alguém pode perguntar, mas tem uma idade certa para eu começar a aprender essa palavra? Tem, né? Em Provérbios 22, 6, diz assim, instrui o menino no caminho que se deva andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aí o irmão vai pensar assim, poxa, mas e eu, que cheguei agora na igreja, já sou adulto, passou a época para mim? Não. Vamos entender uma coisa, esse versículo, ele também fala das nossas crianças físicas, né? Nossos filhos, mas também fala de você. Você que é um menino na fé, começou a andar agora. Essa palavra é para você. Você chegou agora, você tem que ter o anseio de conhecer a palavra. Você tem que guardar essa palavra no seu coração, porque quando você for, né, mais adulto, experiente na fé, e vier ventos de doutrinas, de filosofia, do que seja, você está firme. Quantas pessoas a gente vê que chegou na igreja com aquela vontade e tal, mas não, eu gosto de dançar, vai dançar, não, eu gosto de tocar, vai tal, mas e a palavra, irmão? Você tem que guardar essa palavra desde cedo. Você tem que estar ansioso por vir na escola dominical, né? De vir na célula, receber a palavra no culto. Tem a escola ministerial,
uma coisa que é uma característica que é inerente de todo cristão, e todo cristão tem que ter, é dominar a sua espada. É dominar a sua espada. Lógico que, se você ainda é uma criança na fé, você vai começar ali com o seu canivete, né? Aquele versículozinho, não, decorei aqui e tal, mas daqui a pouco ele vai crescendo, você vai tendo experiências, você vai estudando, né? E ao ponto de chegar numa palavra que chegue a cortar e te defender de quando você precisar. Outra coisa importante é o seguinte, que a espada de Deus, ela sustenta os outros itens da armadura de Deus. Porque você não pode ter fé se você não conhecer a palavra. Você não pode ter a salvação se você não conhecer a palavra. É a palavra de Deus que vai te libertar. Você não vai ter experiências com Deus se você não conhecer a palavra, né? E quando você precisar, né, essa ferramenta, que é a espada de Deus, ela, além de sustentar o escudo, né, os outros itens da armadura, quando você precisar de um alimento, busca a palavra. Você vai precisar de força, busca a palavra de Deus. Você vai precisar de santidade, você precisa ser santo, palavra de Deus. Eu quero sabedoria, Senhor, palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela tem que ser guardada no nosso coração, dia e noite. Amém, irmãos? Uma característica também de quem está com Cristo é que nós precisamos ser revestidos de poder. Não adianta você ler a Bíblia como se ela fosse um livro qualquer. É através do poder de Deus, da revelação de Deus, que essa palavra vai se tornar poderosa na sua vida, né? Lá em Lucas 24, capítulo 49, o Senhor diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestidos de poder. Glória a Deus. Amém, irmãos? Em Atos 2, 17 e 18, é relembrada uma profecia, né, que foi dita pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naqueles dias. Aleluia, Jesus. Nós somos uma igreja de família, né? Começamos com poucas famílias, mas eu creio que nós estamos nesses últimos dias, e as nossas famílias, elas têm que ter essa característica, serem famílias revestidas do poder de Deus. Você consegue vislumbrar, irmãos? O seu filho tem um sonho, a irmã interpreta, a mãe ora, o pai prega. Esse é o desejo que nós devemos ter no nosso coração. Esse é o desejo que o Senhor quer colocar nos nossos corações, e Ele já tem iniciado isso. É só você querer, é só você buscar. Quando você for orar com a sua família, você peça esses dons. Você peça, ensina o seu filho desde pequeno: Senhor, oh Jesus, abençoa o meu filho, enche o meu filho com teu poder. Oh Jesus, que ele tenha dons, que ele seja uma bênção na sua casa. Oh Jesus amado, é esse sentimento que nós devemos ter, de querer buscar mais, de ser essa família poderosa.
Amém, irmãos? Ai, Jesus. Vamos lá. Eu sei que mesmo sabendo, né, de tudo isso que a gente falou, não, minha fé aumentou. Eu creio que eu tenho, né, em Cristo eu posso todas as coisas, mas eu sei que em alguns momentos a gente fraqueja, né? Tem uns momentos que a gente não consegue olhar para Deus e a gente olha para a adversidade. A gente olha para os nossos problemas. Eu não sei qual é o seu problema, mas todos nós temos, né? E a gente fraqueja, a gente chega a pecar, às vezes a gente chega até a murmurar, né, contra Deus. Mas o Senhor te chama nessa manhã, porque você não está nessa luta sozinho, né? Apesar dele ter deixado aqui essas armas para nos defender, Ele está conosco a cada dia. Ele já manda os seus anjos na frente, né? Já para te dar vitória. E nos momentos que a gente tiver assim, irmãos, né, mais para baixo, a gente tem que lembrar de quem é o nosso Deus. A gente tem que lembrar que o nosso Deus morreu numa cruz para nos salvar. A gente tem que lembrar que a chave da morte, né, e do inferno já está nas mãos dele, né? Pelo poder do sangue de Jesus, você é vitorioso. Você pode contemplar, irmãos, a beleza, a formosura de como o nosso Senhor é. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 e 16, João diz assim, eu vou falar para vocês como é o nosso Deus. E João diz, vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais, e está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu os seguem, vestindo de linho branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que peleja por você. Esse é o Deus que quer te dar a vitória. Esse é o Deus que te ama. Esse é o Deus que te pega no colo, que cuida de você, que cuida das suas necessidades. Oh, Jesus. E esse Deus, ele diz assim para você: vai cantar? Esse Deus, você pode fechar os seus olhos nesse momento? Comece a se conectar com o Senhor. Quero que você pense agora no seu problema. Parece difícil, parece que você está sozinho. Nesse momento, às vezes você só consegue olhar para as dificuldades. Eu não sei o que é, se é uma doença, se é algo na sua família, mas o Senhor sabe. E Ele diz para você assim: estou contigo, meu filho. Glória a Deus. Aleluia. Nunca Glória te deixo sozinho.
Glória a Deus. Sou um Deus que dos filhos, aleluia, sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Esse é o seu Deus, irmãos. Eu sou o Deus que te guardo. Glória a Jesus, aleluia. Eu te amo. Glória a pois Jesus. provei Aleluia. lá na cruz o meu Aleluia. amor, e pra sempre serei teu Senhor. Receba essa palavra do Senhor. Se entrares na batalha, Aleluia. eu contigo lutarei. Esse é o Deus que vence os seus problemas. Nos espinhos, eu contigo pisarei. Aleluia, Jesus. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te Glória a Deus. guiar. Aleluia. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te Glória a Deus. guiar. Assim é o nosso Deus, irmãos. Ele não nos desampara. Pode parecer que está doendo, pode parecer que é difícil, mas Ele já venceu. Ele já venceu, irmãos. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Amém? Glória a Deus.